Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos avançar em nossa jornada pelas 3 mensagens angélicas e vamos nos deter no temor do Senhor e na glorificação do nome de Deus. O que essas expressões têm a ver com a minha vida e a sua vida que estamos vivendo no tempo do fim. É agora o Lições da Bíblia que está no ar. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E que bênção ter a sua companhia cada semana para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do Apocalipse, que você sabe que é a revelação de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa poder a cada semana encontrar com Jesus revelado no último livro da Bíblia. E nós estamos fazendo isso aqui na companhia de bons amigos que deixaram suas atividades, seus trabalhos e até suas famílias nesse período para estarmos juntos aqui, estar conosco, compartilhando aquilo que eles estudaram sobre esse tema. Aqui à minha direita, o meu grande amigo, o pastor Michelson Borges. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor. Uma alegria voltar aqui ao programa e continuar estudando esse livro tão maravilhoso, o Apocalipse. Legal também receber mais uma vez o querido amigo, o pastor Vanderlei Dornelles. Seja bem-vindo. Prazer todo nosso, pastor Vinícius, estarmos aqui juntos mais uma vez. E também o nosso grande amigo, pastor Adenilton Tavares, que bom receber você mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. É você que vai fazer a oração para a gente. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, neste momento, ó Deus, nós vamos estudar a Tua Palavra e não podemos fazer isso sem primeiro pedirmos a Tua bênção, a Tua direção e a unção do Espírito. Que o Senhor ilumine a nossa mente e que tudo aquilo que formos conversar aqui, que seja para a Tua honra, para a Tua glória e para a edificação do corpo de Cristo, que é a Tua Igreja. Por favor, fica conosco, nos dirija neste momento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em Apocalipse 14, versos 6 e 7, nós encontramos o anúncio do Evangelho Eterno. E eu penso que em Apocalipse 14, verso 7, nós encontramos o esboço do Evangelho. Eu diria as subdivisões do Evangelho. É como se Deus tivesse dividido em algumas partes a sua mensagem central e entregue essa mensagem para a gente de forma dividida aí. Ela é um todo integrado, mas que se compartimentaliza ali. E a primeira parte está resumida nessa expressão: temam a Deus, e juntamente com dêem glória a Ele. Eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa hoje aqui, vou começar a partir do pastor Dornelles, mas vocês, por favor, complementem na percepção de vocês, definindo o sentido de temer a Deus, porque em língua portuguesa, a palavra temor é sinônimo de medo. Então, seria o Evangelho, o primeiro tópico do Evangelho aqui, vamos dizer assim, um anúncio de que nós temos que ter medo de Deus? Qual seria a melhor definição, na sua concepção, Dornelles, de temer a Deus? Bom, parece que essa ideia de temor, né, na Bíblia é bastante ampla, é complexa, não é tão fácil de traduzi-la, né, da cultura bíblica, hebraica, para a nossa. Então, nós temos de trabalhar com vários conceitos e ideias para conseguir tecer, né, um entendimento acerca do temor. Um primeiro ponto de partida seria perceber a alusão que ele faz a Eclesiastes, né? Que é bastante simples, mas é bem ilustrativa, porque em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, né, o sábio diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este, aí vem no singular, não é? Ele falou de duas coisas, mas este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então, o temor aqui está claramente definido em termos de guardar os mandamentos. Então, só um minuto, só uma pausa. Quando você falou este no singular, se referindo a duas coisas anteriores, você está querendo dizer com isso que temer a Deus e guardar os mandamentos é uma coisa só? É como se ele dissesse, temei a Deus, e aí ele explica o que é. Então, esse e que está entre eles também seria uma palavra explicativa, mais do que aditiva? Perfeitamente. Então, seria explicativa, né? Se usasse isso, também dava certo, né? Tema a Deus e dê glória e obedeça os seus mandamentos. Porque isso é a essência, né?
É interessante perceber no contexto, né, de Apocalipse 14 também, a indicação que o texto dá para o temor, né? Porque aqueles que estão recebendo a mensagem, como nós já qualificamos aqui na semana passada, são os que estão sob a autoridade da besta. E eles homenageiam a besta. E chegou a dizer, né, quem é semelhante a ela, que é um desafio a Deus, sabe? Apocalipse 13, versículo, acho que 5 ou 6 ali, né? 13, 4, vamos 13:4. Ver 13, 4. Quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela, né? É como se esta fala daqueles que seguem a besta, né, desconsiderasse completamente a Deus e reconhecesse na besta uma figura de grande autoridade, né? O interessante é que essa questão de desconsiderar a Deus está implicado aqui e ela está envolvida, né, nas ações de Satanás, por exemplo. Ele é o que desobedece à fala de Deus e depois contraria, né, a fala de Deus para Eva, né? Em Gênesis 3. Em Gênesis 3. Então ele diz, é certo que não morrereis. Né? Então, ou seja, ele está desmentindo a Deus. Isso é uma desonra, é um desrespeito, né? Ao mesmo tempo, é uma presunção, sabe? Então, Satanás pretende, né, desmentir a própria fala de Deus. É uma fala também de arrogância. Essa arrogância se manifesta também, por exemplo, na atitude de Nabucodonosor. Veja que Deus dá um sonho a ele, né? Vem Daniel no capítulo 2, né? Interpreta o sonho e ele se rende a Deus, o monarca, né? Mas no capítulo 3, aí ele faz uma contrafação, ele faz uma estátua, como se fosse aquela, e em vez de ser destruída, é para ser adorada. E os hebreus que não adoram, aí ele diz assim, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Né? Então ele queria ser tão grande quanto Deus. Então ele contraria, ele é arrogante e presunçoso, né, diante de Deus. O faraó também tem uma postura semelhante a essa Perfeitamente, mesmo. Então, a atitude de Satanás, a atitude de Eva naquele contexto, a atitude de Nabucodonosor, né, do faraó, é a mesma atitude da besta em Apocalipse 13 e é também daqueles que têm a marca da besta. Porque eles não respeitam, eles não consideram, né, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então, quando Deus diz uma coisa claramente e a pessoa não se submete, ela está tendo uma atitude de presunção e arrogância. Isso é o contrário do temor. Quando Deus fala e a pessoa obedece, é a atitude do temor. Né? Ela recebe, acata e acolhe, né, essa fala como uma filho, fala de autoridade. Como um filho em relação ao pai. Como um filho que teme o pai. Né? Teme o pai. Por isso o mandamento também diz, né, honra teu pai. E honrar é seguir, é acolher, né, aderir, né, à fala de autoridade. Então a ideia de obediência está clara aqui e não é apenas uma obediência, é de aceitar aquela palavra como sendo a palavra do superior. Né? Os que são marcados pela besta, em vez disto, né, eles aceitam a palavra da besta, que é de uma criatura. Né? As bestas são criaturas, no meio do contexto do Apocalipse. Né? Então, o temor parece estar aqui bastante assim, vamos dizer, em oposição, né, à atitude de presunção e arrogância, em relação a uma fala de Deus. Muito interessante. É importante notar o seguinte, assim, que medo de Deus é o resultado de uma compreensão incorreta de Deus. Muitas pessoas olham para esse texto e elas imaginam que aqui o texto está falando realmente de medo, de temer no sentido de medo, mas medo é fruto... Medo foge, né? Exato, quem tem medo foge. É o que aconteceu com Adão e Eva quando eles cometeram o pecado. Eles ainda não tinham uma compreensão, eles não tiveram a compreensão correta a respeito do amor de Deus, do caráter de Deus, e por isso eles tiveram medo, né? Quando a gente olha para temer aqui em Apocalipse, a gente tem que levar toda a Bíblia em consideração, aquilo que a gente já comentou em outros programas, né? Em Apocalipse, toda a Bíblia se encontra, né? Todos os livros da Bíblia se encontram. E às vezes a Bíblia, ela expressa um conceito afirmando diretamente, às vezes a Bíblia expressa um conceito contando uma história para que o leitor entenda o conceito por trás dessa história. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, uma pessoa no Antigo Testamento que demonstrou em sua vida o temor de Deus foi Jó. É tão tal que quando o livro se abre, o texto diz, né, que ele temia Deus, né, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Curiosamente, essas palavrinhas, todas elas estão marcadas por um E. Né? Na língua portuguesa, o E, geralmente ele tem um valor aditivo, mas em hebraico e em grego, às vezes o E tem simplesmente um valor explicativo. Então, na verdade, quando a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, ele estava dizendo que Jó era um homem que temia Deus. Isto é. Não é? Então, temer a Deus significa ser íntegro, temer a Deus significa desviar-se do mal. Mas quando a gente olha para a vida de Jó, temer a Deus significa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É exatamente isso. Essa foi uma acusação que foi feita contra ele, ou seja, de que ele não estava colocando Deus em primeiro lugar, né, que ele amava mais
as coisas do que a Deus. E aí agora, com sua vida, Jó demonstra que, na verdade, o amor a Deus está em primeiro lugar. Jó amava a Deus. Aí tem um texto, nós já lemos em outro programa, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui novamente, Deuteronômio capítulo 10 e o verso 12. Deuteronômio capítulo 10, verso 12, aí diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? A pergunta é, o que Deus espera de seu povo? Essa é a pergunta. O que Deus espera? A resposta é que tema o Senhor, teu Deus, né? E andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas. Então, temer a Deus significa andar nos caminhos de Deus. Temer a Deus significa amar a Deus. Temer a Deus significa servir a Deus de todo o coração e de toda a tua alma. E aqui o texto está recuperando o Shema, lá do capítulo 6 e o verso 4, que era aquela profissão de fé que todo judeu fazia 2 vezes por dia. Então, a ideia de temer a Deus está relacionada com amar a Deus, não é? Servir a Deus e fazer isso continuamente, porque era uma ação diária. Não é? Reconhecê-lo como único, né? Reconhecê-lo como único. E aí tem... Então, desculpa. Só tem outro texto aqui que eu acho muito interessante para entender esse conceito de temor a Deus, é Provérbios capítulo 9 e o verso 10. Na poesia hebraica, às vezes uma coisa é dita aqui e a outra coisa é dita aqui, mas as duas coisas, na verdade, querem dizer a mesma coisa. A gente observa isso em Provérbios capítulo 9, verso 10, quando o texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Então, o conhecimento do santo está para o temor do Senhor. Então, temer a Deus é conhecer o santo, ou seja, conhecer a Deus. Ou seja, temer a Deus expressa intimidade, né? Ou seja, temer a Deus é conhecer a Deus, é ser íntimo de Deus, chegar perto de Deus. Já se me permite uma parte antes da sua... Pegando essa linha aqui, no Salmo 19, a partir do verso 7, há uma listinha também desses paralelos que você mencionou, em que as frases elas se repetem com palavras diferentes, dizendo a mesma coisa. Veja que interessante o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a primeira afirmação. A segunda, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então aqui nós temos a lei do Senhor como paralela ao testemunho do Senhor. Só que a lista continua. Ele diz no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, os preceitos estão em paralelo ao testemunho e à lei do Senhor. Depois ele diz na sequência, outra frase, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, que está em paralelo a tudo aquilo que foi dito antes. E no verso 9 ele diz, o temor do Senhor, que é o que está em destaque aqui, é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que a gente vê aqui? O salmista está enfatizando que o temor do Senhor está em paralelo com a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor e os juízos do Senhor. Então, quando a gente conecta tudo isso que você disse, isso aqui e mais outras passagens da Bíblia, com Apocalipse 14, verso 7, a gente identifica que o temor do Senhor está associado com essa atitude de obediência a Deus, honrando a Deus, conhecendo a Deus, sabendo que Deus está evangelizando o mundo, proclamando a mensagem de que nós devemos ser obedientes a Ele. Isso é muito importante hoje porque nós vivemos num tempo em que o ser humano está quebrando a lei de Deus e achando que está fazendo certo. Então, o que é o evangelho eterno se não lembrar as pessoas que, se continuarem nesse caminho de quebrar a lei de Deus, de desonrar a lei de Deus, de não temer a Deus, elas sofrerão as consequências trágicas e fatais que estão previstas, inclusive, na terceira mensagem angélica, o fogo eterno. Então, o evangelho eterno é Deus dizendo o seguinte, eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu amo vocês, então ouçam a minha voz e obedeçam os meus mandamentos. O pastor Adenilton mencionou ali um provérbio que linka, né, conhecimento com temor. O outro, que a lição até traz aqui, é Provérbios 2:5, que faz a mesma coisa, né? Relaciona o temor do Senhor com o conhecimento dele, conhecê-lo, né? Porque como pode alguém que estuda a Bíblia e que, em conexão com a Bíblia, também estuda a boa ciência, né, que nos dá uma visão do universo muito mais ampla, quando nós descobrimos, por exemplo, que só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro, tem bilhões e bilhões de estrelas, e que a nossa galáxia é uma entre bilhões, talvez trilhões de galáxias, que o universo tem tanta matéria, tanto espaço, revela tanto poder por trás, né? Porque quem criou sempre é maior do que aquilo que é criado.
Então, quando a pessoa tem essa noção de Deus olhando para fora e lendo a Bíblia, como ela pode ter um senso de reverência diante desse Deus, né? Sendo que somos tão pequenos perto dele? Então, o temor ele é uma reverência pelo que é grande, infinito, né? Um respeito também banhado no amor, porque ele é o Pai, né? Ao mesmo tempo que ele é o Criador, ele também é o Pai, aquele que se revela como o Abba, né? E um personagem, assim como Jó, que o Adelito mencionou, temos também aqui um outro personagem que é Abraão, que é alguém que temeu a Deus e que na prática demonstrou isso. Como vemos Abraão colocando Deus acima de tudo, né? De modo muito especial no quase sacrifício de Isaac. Quando Deus dá uma ordem, Abraão não questiona. Ele deve ter pensado, Deus tem uma solução, uma resposta, mas é Deus que está dizendo. Então eu vou fazer. Então temer a Deus é dar importância à sua palavra. Não é tratá-lo como o cara lá de cima, com quem eu tenho uma relação de amigo, de igual. Não, ele é o Criador. E se ele diz algo, ele sabe por que está dizendo, e a minha função, a minha posição, a minha atitude como ser criado é, Senhor, manda que eu faço. Eu obedeço. Eu estou em tuas mãos. E um dia, ainda que eu não entenda agora, eu entenderei. Temor é se colocar na sua posição de criatura em relação com a posição de Deus como Criador. Outra indicação importante do texto para nós, né, que os 144.000, né, que é a narrativa que precede a primeira mensagem angélica, é descrito como tendo o nome de Deus e de Cristo, né, na sua fronte. No capítulo 7 de Apocalipse, os 144.000 têm o selo, né, de Deus sobre a sua fronte. O que indica para nós que o selo e o nome são a mesma coisa, né? Os marcados da besta têm também o nome da besta. O nome da Bíblia é indicativo do caráter, né, da atitude, da conduta, né? Por isso, às vezes, as pessoas mudam de nome, né? Tem novos nomes, Deus tem vários nomes para identificar diferentes perspectivas e perfis do seu caráter, né? Então, ter o nome de Cristo pode ser entendido como sendo também ter a atitude de Cristo. Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né, o qual, sendo Deus, Filipenses 2, 5-7, né, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, né, tomou a forma de servo. Eu vejo que essa atitude de Cristo, que deve ser reproduzida nos seus seguidores, né, se reproduz nos 144.000, naqueles que ouvem a mensagem angélica, é oposta da atitude de Satanás, porque ele diz, subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Aí o guia do tema diz para nós, a essência, né, do grande conflito gira em torno da submissão. Satanás é um insubmisso, a besta é insubmissa, desafiam, são arrogantes, né? Aqueles que têm o selo se submetem, né? Essa distinção entre criatura e criador é uma coisa muito clara em Apocalipse, né? Apocalipse chama sempre a atenção para isso. O Michel comentou aí da questão da grandeza de Deus. E eu me lembrei de um texto no livro de Jó, que eu acho muito interessante, Jó capítulo 36, verso 26, que diz assim, eis que Deus é grande e nós não o entendemos. Curiosamente, quando a gente vai na sequência da narrativa, a partir do capítulo 38, Deus está se apresentando como Criador. Então, qual é a ideia aqui da grandeza de Deus? Ele criou tudo isso que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Então, temer a Deus nesse sentido é realmente reconhecer quem Ele é e reconhecer quem eu sou em face do que Ele é. Diante desse pensamento, não resta outra alternativa senão reverência diante de Deus. Que bem estudar a palavra de Deus, não é? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, você não sai daí porque a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E que bom ter a sua companhia, que bom que você está aí com a gente, firme estudando a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado aqui, aprendendo muito sobre esse livro tão importante que é o Apocalipse, enchendo o meu coração de conhecimento para poder falar também para as outras pessoas aquilo que Deus tem nos dito aqui. Bom, conhecimento nunca é demais. É por isso que a gente sempre oferece aqui para você a oportunidade de expandir sua compreensão sobre a Palavra de Deus e os bons comentários são sempre muito úteis, especialmente os comentários inspirados. Este livro aqui não é exatamente um comentário, mas é uma coletânea de citações da escritora inspirada norte-americana Ellen White
sobre o tema do nosso guia de estudos, que são as 3 mensagens angélicas. É um lançamento da Casa Publicadora Brasileira, que vai compor essa coleção de livros da escritora norte-americana, e você precisa ter este e outros materiais na sua biblioteca. Eu recomendo que você tenha. Se você deseja adquirir, é muito fácil, é só acessar cpb.com.br. A gente vai continuar conversando aqui sobre o Evangelho Eterno em seu primeiro aspecto, que é o temor do Senhor. Já explicamos aqui que temor não é ter medo, mas se você ainda tem um pouquinho de dúvida, vamos aumentar um pouco a explicação, não é isso, pastor Denilton? Há uma questão aqui que você precisa ajudar a gente a resolver aqui, porque o nosso guia de estudo diz que a expressão temer, que aparece em Apocalipse 14:7, é uma tradução de uma palavra grega, da qual deriva, por exemplo, a palavra fobia, que tem a ver com medo. E aí, como é que você sai dessa, professor? Na mira da verdade, né? Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que levar em consideração que a Bíblia não foi escrita na nossa língua, né? Não foi escrita na língua portuguesa. Então, é muito fácil a gente ler a Bíblia e imaginar que todos os conceitos derivam da língua que nós falamos, né? Mas a Bíblia foi escrita em outra cultura, em outra língua, como todos nós sabemos. O Antigo Testamento é hebraico e aramaico, algumas pequenas porções, sobretudo em Daniel. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando a gente pensa em temor na língua portuguesa, a primeira ideia que vem à nossa mente é a ideia de medo, não é? Embora a palavra também permita pensar na ideia de reverência, mas isso é um sentido secundário, pelo menos na língua portuguesa, né? Mas em grego a palavra permite as duas coisas. O verbo phobel, não é? Como você mencionou, de onde vem a palavra fobia, na língua portuguesa, permite as duas coisas. Permite tanto a ideia de sentir medo, de fato, como também um senso de reverência. E o que determina o sentido? Vai ser o contexto. O contexto vai determinar o sentido da maneira como o autor está utilizando a palavra. Quando a gente vai para Apocalipse 14, como a gente já comentou no bloco anterior, a gente tem que pensar na construção desse conceito em todo o Antigo Testamento, que acaba entrando no Novo Testamento também. Por exemplo, a questão do temor a Deus, nós já comentamos várias passagens, mas existe um livro no Antigo Testamento que trabalha constantemente a ideia de temer a Deus, que é o livro de Deuteronômio. Né? Deuteronômio o tempo todo. E por que Deuteronômio trabalha tanto o conceito de temor a Deus? Porque Deuteronômio associa a ideia de temer a Deus com a ideia de guardar os mandamentos. Então, isso é muito claro em Deuteronômio. Por exemplo, quando aparece lá em Eclesiastes, na verdade, Salomão possivelmente está pensando nessa ideia, né, do Pentateuco, não é, que nós encontramos, então, o temor a Deus associado à ideia de guardar os mandamentos. E uma coisa importante para a gente pensar nisso, temer a Deus é algo tão positivo, que os resultados são extremamente positivos também. Não é? Por exemplo, quando a gente vai aqui para Deuteronômio capítulo 5 e o verso 29, Deus falando, dizendo o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos. Então, temer a Deus, guardar os mandamentos. Aí você tem uma finalidade nisso aqui: para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aí você vai para Deuteronômio capítulo 6, verso 2, e a gente encontra uma ideia semelhante: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos. Isso vai se repetir frequentemente ao longo de Deuteronômio. E vai se repetir ao longo do Antigo Testamento com base em Deuteronômio. E esses textos em Deuteronômio sempre estão chamando a atenção para o resultado positivo de temer a Deus. Né? Então, temer a Deus é algo tão bom, tão positivo, que os resultados também são bons e também são positivos. É importante ver que, segundo esses textos, né, o temor faz parte de uma relação com Deus. Enquanto que o medo é exatamente a ausência dessa relação. Né? Adão e Eva fogem porque eles ficam com medo, né? Mas aqui o temor aproxima. A questão de usar a palavra derivada de phobel, né, como fobia, é que a gente deve entender também que as palavras são usadas não a partir do dicionário, né, estritamente, mas a cultura, né? E as palavras vão adquirindo significados novos, né, vão se adaptando. Então, a gente tem uma palavra aí que é fobia, deriva desse verbo. Esse verbo originalmente não tem esse sentido, mas ele adquire, né, com o tempo.
Agora, é importante ter isso em mente, né? O temor tem a ver com relacionamento, enquanto que o medo, né, é exatamente a ausência de conhecimento e de relacionamento. Muito interessante. Quando- Nessa No linha, caso de Deus. nessa linha, por exemplo, uma das primeiras ocorrências da expressão temor na Bíblia é aqui em Êxodo 20, exatamente no contexto da dádiva da lei no Sinai. E a gente sabe como que foi a cena, né? Deus apareceu, desceu no monte, o monte fumegava, uma trombeta forte era tocada, o povo ficou afastado e o povo teve medo. Então o povo ficou longe e Moisés se aproximou. E aqui no verso 20, depois desse medo negativo do povo de Deus, depois de ouvir a voz clamorosa de Deus ali, Moisés disse ao povo o seguinte: não tenham medo, não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor, olha só que interessante, não tenha medo, mas que o temor esteja. ele veio para que o temor dele esteja diante de vós. E aqui a questão da finalidade estava mencionando, a fim de que não pequeis. Então, o temor do Senhor, que decorre do relacionamento com Deus, da presença dele, produz ausência de pecado. Quem está na presença de Deus não peca. Quando é que a gente peca? Quando a gente tem medo negativo de Deus, se afasta dele, como Adão e Eva fizeram, e aí a gente vai fazer as coisas achando que Deus não está vendo. E o interessante é que quando essa palavra aparece aí, quando aparece lá em Gênesis também, no texto grego, a palavra deriva de phobel também. Então, é o contexto que vai determinar o que a palavra vai significar, não é? Então, aqui no mesmo verso apareceu duas Exato. vezes com contextos diferentes. Contextos diferentes. Então, se phobel vai significar medo, não é? Vai depender do relacionamento com Deus, ou seja, da falta de confiança no amor de Deus. E se vai significar reverência, vai depender da compreensão de que Deus é um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus Então, justo. quando a gente lê na Bíblia que o amor lança fora o medo, não há contradição, porque ele está lançando Exato. fora o aspecto negativo da palavra phobel, mas incorpora o aspecto positivo, porque o amor está ligado ao temor. Né? E outra, olha, aqui em Êxodo 20, Deus disse: não tenham medo, porque ele veio para que o temor dele esteja em vocês. Ele está se referindo exatamente ao quê? A dádiva da lei. De novo, a gente faz associação entre temer a Deus e guardar os mandamentos, que é uma coisa amplamente apresentada em Deuteronômio. Exato. Não é? E que a gente já viu, ó, temam a Deus e guardem os seus mandamentos. Lembrando que esse "e" não é aditivo, como é em língua portuguesa, mas é explicativo. Né? Tema a Deus, ou seja, guardem os seus mandamentos. Deixa eu aproveitar esse contexto para entrar nesse ponto do guia, né? Em terça-feira, fala uma vida centrada em Deus. Veja, o que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa de mostrar que nós não temos uma relação com Deus mediada pela lei, né? Na verdade, isso pode ser o contrário. O temor a Deus, né, que a mensagem quer despertar, tem de ser entendido como uma relação com Deus. Né? Nós temos de ter uma relação com Ele, temos de conhecer a Deus na sua beleza, na sua grandeza, né? Na sua transcendência, imanência, na sua misericórdia, né? No seu amor. E aí o amor lança fora o medo, porque aquele que conhece o amor de Deus se aproxima de Deus. Né? Então, pensando no temor, a partir dessa perspectiva do relacionamento, sabe? De se aproximar de Deus, né? Crendo que Ele é um Deus de amor, é aí que nós entramos numa relação com Ele que pode nos levar à obediência, né? Porque veja que Jesus fala assim: se me amais, guardareis. Então, não é a nossa relação com a lei que nos leva a amar a Deus. É o amor a Deus que nos leva à obediência à lei, né? É o conhecimento de Deus que nos leva ao temor dEle, à obediência a Ele, né? Então, nesse contexto, é interessante os textos aqui mencionados no guia, né? Para embasar essa ideia. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, né? Que temos lá. Então o apóstolo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se vos convertestes, né? Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Então a pessoa que pensa nas coisas da terra, pensa nos bens, pensa nos prazeres, né? Na diversão, no entretenimento, né? Mas aí o apóstolo fala: nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Quem é que está no alto? É Deus que está no alto. E Cristo está à sua direita, né? Então esse é um pensamento voltado para Deus e para Cristo, né? Além disso, em Hebreus, outro texto mencionado no guia, né? Capítulo 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, a vida cristã, a vida da pessoa que vive a religião bíblica, né, é centrada em Deus, numa relação com Deus, uma relação de confiança, né, de fé, de dependência, de submissão. A primeira mensagem não nos chama a submissão a um código frio. Né? A lei tem vida quando ela é experimentada e vivida em Deus. Né? E aí ela cumpre o seu propósito. É uma vida centrada em Deus, né? Deus como Criador, Redentor, né? Aquele que está presente na nossa vida. Então esse é o apelo, né, do primeiro anjo. É muito significativo pensar que no coração do Evangelho eterno, das 3 mensagens de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, há um chamado ao temor do Senhor. E essa é uma mensagem que é eterna, mas ela está sendo pregada agora no contexto do fim, num tempo em que as pessoas perderam completamente o temor do Senhor. Em que Deus para as pessoas, é como você disse no bloco anterior, em programas anteriores, é um amiguinho, é um colega lá de cima, é alguém que eu posso relativizar as palavras dele, é alguém que eu não preciso dar tanta importância, em que eu posso me apresentar diante dele da forma como eu bem entender. Na verdade, sou eu que determino aquilo que eu quero apresentar para ele, ele não tem um código que ele prescreve as coisas, eu moldo esse Deus à minha própria imagem e à minha semelhança. O Evangelho eterno é um anúncio de que nós devemos reverenciar grandemente a Deus, obedecendo aquilo que ele prescreveu de forma eterna. Por isso, Evangelho eterno, não é uma coisa que se modifica a partir das perspectivas e disposições humanas ou vontades humanas. Né? E pastor, a gente revela uma tremenda falta de temor, reverência e respeito a Deus quando desprezamos sua palavra. E está na moda hoje, parece, né, de essas pessoas assim, que querem selecionar partes da Bíblia que lhes convém, aqueles conceitos muito bonitinhos, mas que, na verdade, quando você analisa, são bem estranhos, né, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou que eu posso usar certas chaves hermenêuticas para selecionar aquilo que convém, aquilo que... E geralmente não convém aquilo que me aponta, né, aponta o meu pecado. E em lugar de eu buscar em Deus perdão e forças para vencer, eu acabo adaptando a palavra para poder acomodá-la a minhas preferências. Então, o desconsiderar a palavra revelada de Deus é também uma falta de temor, de reverência para com o Deus da palavra. Eu preciso levá-la a sério. A nossa crença fundamental número 1, né, como adventistas, diz exatamente isso, né? Que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra revelada, infalível, inspirada de Deus. E nós assim temos que crer e viver, né, à luz da palavra, procurando alinhar minha vida à palavra e não ao contrário. Eu penso que o conceito de fé verdadeira na Bíblia está muito associado com o conceito de obediência, de prática. Porque a fé é uma outra coisa que também ficou um conceito meio gelatinoso, assim, que as pessoas vão acomodando de acordo com as suas perspectivas. Né? Para uns, fé é um sentimento apenas, aquilo pensamento positivo. Um pensamento positivo, é uma sensação agradável, supostamente na presença de Deus. Para outros, fé é uma crença altamente racionalista, né? Enquanto que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que há um conceito de fé integral, que parte do conhecimento de Deus e passa pela prática humana em resposta a esse conhecimento. Aqui o guia, por exemplo, cita o texto de Romanos capítulo 1, verso 5, muito interessante o texto, diz o seguinte: por meio dele, Deus, Jesus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Observa que Cristo nos oferece a oportunidade de obedecer pela fé. E o conceito de temor está altamente associado com isso. Porque se eu estou diante de um Deus grandioso, que pode todas as coisas, que é Senhor absoluto da minha vida, tudo aquilo que Ele faz, por mais impossível que possa parecer aos meus olhos, eu creio que pode se cumprir na minha vida. É exatamente isso que está em Êxodo 20. Deus está pronunciando 10 palavras, decálogo, que são mini discursos altamente contraditórios em relação à realidade daquele povo. Ele está dizendo para uma nação idólatra que eles não idolatrarão mais. Ele está falando para uma nação liderada inclusive por um ex-assassino, Moisés, de que eles não vão matar mais. Está falando para uma nação de adúlteros, muitos deles, de que eles não adulterarão mais. Deus está falando coisas
impossíveis. Mas diante do temor do Senhor, o Deus que foi capaz de abrir o Mar Vermelho, por exemplo, que fez cair sobre o Egito 10 pragas, que libertou com mão forte, esse Deus altamente poderoso, Ele é capaz de fazer aquilo que Ele disse que fará em nossa vida, se nós crermos, reverenciarmos e entendermos que Ele é grande o suficiente para cumprir aquilo que Ele prometeu. E essa relação entre fé e temor do Senhor, fé e obediência, ela é muito visível na vida de Cristo, né? É por isso que nesse texto que o Dornelis leu na fala dele, lá de Hebreus, é interessante a gente ler o capítulo 12 de Hebreus, pensando no capítulo 11. Porque o capítulo 11 é aquele capítulo que a gente chama de galeria da fé. E quando a gente para pensar naquilo que aqueles homens fizeram pela fé, e isso é frisado no texto, pela fé, isso, pela fé, isso, pela fé, isso. Quando a gente chega ao capítulo 12, alguém pode ter a falsa impressão de que o maior exemplo de fé está vindo do capítulo 11. Mas o autor vai ao ponto, olhando para Jesus, firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É interessante isso porque as palavras originais apontam para início e fim. Autor e consumador são duas palavras que apontam para uma jornada de início e fim. Jesus iniciou e completou a sua carreira pela fé. E na trajetória ele foi fiel, foi obediente. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero. Ele foi fiel até o fim, não é? Então esse conceito, essa relação de fé e obediência está muito visível na vida de Cristo, e nós, como imitadores dele, precisamos fazer a mesma coisa. Amém. Deus seja louvado por isso. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, nós voltamos já já. Um verdadeiro exemplo, nós podemos crer nele e vencermos como ele venceu, baseados na graça que ele oferece para todos aqueles que creem. O convite de Deus hoje para mim e para você é: tema a Deus, dê glória a Deus. Isso é uma oferta da graça divina, e se nós fizermos isso, a salvação estará oferecida para todos nós. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus, e que bom ter a sua companhia conosco. E eu quero fazer uma recomendação especial para você, na verdade um oferecimento dos Anjos da Esperança, totalmente de graça, para chegar na sua casa, esta revista que foi desenvolvida aqui na nossa Escola Bíblica sobre o tema do pecado. Como o pecado surgiu no mundo? Como é que faz para resolver esse problema? Como Deus está resolvendo esse problema? E como você pode ter esse problema resolvido na sua vida? São estas e outras perguntas respondidas aqui, e certamente vou abençoar a sua vida. Como é que faz para ter esse material, pastor Vinícius? É muito fácil. É só você enviar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, fazer um pequeno cadastro, e nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa este material, que vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a sua família. Nós estamos conversando aqui sobre o tema do temor do Senhor e da glória a Deus. Lembra que o Evangelho Eterno começa com essa expressão: temam a Deus e deem glória a Deus. E estamos explicando aqui o significado dessa expressão. Já vimos que temer não é mesmo que ter medo, significa reverenciar e obedecer a Deus. E agora vamos falar um pouquinho da relação entre o temor do Senhor e dar glória a Deus. Não é isso, pastor Adenilton? Como é que você associa essas duas coisas aí? Essas duas palavras, ou esses dois conceitos, andam juntos em Apocalipse, aparecem em mais de um lugar. A gente tem aqui no capítulo 14, verso 7, mas aparece pela primeira vez em Apocalipse 11, o verso 13. Né? Diz ali, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo, em algumas traduções, aterrorizadas, né? e deram glória ao Deus do céu. Né? Então existe, inclusive alguns acreditam que esse aterrorizadas aqui é a ideia de ter medo realmente. Particularmente, eu acredito que esse conceito aqui está mais próximo de reverência também, como nós estávamos conversando no bloco anterior. Quando você vai para Apocalipse 15 e o verso 4, a ideia de temer a Deus e dar glória a Deus, essas duas ideias aparecem juntas novamente. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, inclusive a ideia de adorar,
que aparece lá em Apocalipse 14:7, esses 3 conceitos, temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a Deus, eles aparecem lá em Apocalipse 14:7, mas eles se repetem aqui em Apocalipse 15:4. Então você tem temer a Deus, dar glória a Deus. A gente avança um pouquinho em Apocalipse, quando a gente vai para Apocalipse 19, o verso 5, eu estou aqui apenas apresentando os lugares onde os 2 conceitos aparecem juntos em Apocalipse. Apocalipse 19, verso 5, a gente lê: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis. Né? Aí você vai para o verso 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então a gente vê esses 2 conceitos trabalhando juntos. Nós já vimos que a ideia de temer a Deus tem a ver com o reconhecimento que eu tenho de quem Ele é, eu tenho reverência a Ele, eu sei que Ele é muito maior do que eu. E dar glória a Deus, pegando esse texto, por exemplo, aqui em Apocalipse 19, verso 7, o conceito de dar glória a Deus está relacionado ao conceito de alegrar-se em Deus, de exultar-se, né? e de louvar a Deus. Isso vem lá do Antigo Testamento. Né? Por exemplo, a gente tem lá em Josué, capítulo 7, verso 19, né? Nós temos o conceito de glorificar a Deus ao lado do conceito de louvar a Deus. Em Isaías 42:12, o conceito de glorificar a Deus está ligado ao conceito de honrar a Deus. Né? Agora, tem um detalhe interessante que aparece aqui em Apocalipse, no capítulo 16 e o verso 9, que nos ajuda a entender o que está acontecendo em Apocalipse 14, verso 7. Né? Aqui em Apocalipse 16, 9, a ideia de dar glória a Deus está ligada à ideia de arrependimento. Né? O texto diz assim: com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para darem glória a Deus. O texto aqui está traduzido literalmente, mas ele poderia ser traduzido também da seguinte forma: e não se arrependeram, ou seja, eles não glorificaram a Deus. Então, é interessante, no contexto da pregação da tríplice mensagem angélica, quando o texto diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, esse é um chamado às pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Deus, para que se arrependam da vida que elas estão vivendo e se entreguem a Deus e demonstrem isso como uma vida de louvor a Deus. Né? Então, glorificar a Deus é arrepender-se do que se estava sendo feito, e agora eu vivo uma vida para louvar a Deus. Olha, isso é muito interessante, porque eu gosto de pensar a primeira mensagem angélica em paralelo com a mensagem pregada, por exemplo, por João Batista. Ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Se você pensa que dar glória a Deus, como você explicou agora, está conectado com o conceito de arrependimento, e você mostrou isso aqui na passagem, há uma conexão realmente estreita, né? Porque João Batista ele dá uma ordem, a mensagem tem uma ordem no imperativo, né? Arrependam-se, e uma justificativa para isso na sequência: pois está próximo o reino de Deus. Na primeira mensagem angélica nós temos algo semelhante, nós temos uma expressão no imperativo também, e nesse caso aí, arrependam-se ou deem glória a Deus, e com uma justificativa na sequência: pois está próximo o juízo de Deus. Né? Então, a gente sabe que o povo remanescente no tempo do fim, ele tem uma missão semelhante àquela que João Batista teve. João Batista preparou o mundo para o primeiro advento de Cristo, com essa mensagem. E nós somos chamados a preparar o mundo para o segundo advento de Cristo. E como o mundo é preparado para isso? Arrependendo-se dos seus pecados e se preparando para a chegada do reino de Deus. Talvez a gente possa ainda agregar mais a essa questão de glorificação, lembrando, né, de como Moisés viu a glória de Deus. Lembra Êxodo 33, né? Boa. Versículo 17, 18, né? Então disse ele: rogo-te que me mostre a tua glória, né? Então Moisés queria ver a glória de Deus. E aí o verso 19 diz assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti. E aí o verso 22 ele diz: quando passar a minha glória. Então Deus diz que vai mostrar toda a bondade, e depois ele diz que vai passar a glória, né? E a partir desse texto, no Antigo Testamento, é possível compreender também esse conceito de bondade, né, associado à glória, e é muito forte. Então, conhecer a glória de Deus é experimentar a sua bondade.
Então, no Apocalipse, várias vezes, né, se rende a Deus honra e glória e poder. Né? Nesse sentido, o que seria glorificar? Além de arrepender, né, de render-se, é reconhecer a bondade dele, atribuir bondade a ele. Né? Então, a pessoa pode dizer, olha, eu tenho medo de Deus. Não, aí você não está glorificando. Agora, quando você diz que teme, né, porque Deus é grande, Deus é bom, né, aí você começa a glorificar, sabe? Está tudo conectado, porque você pensa o seguinte, qual foi o ponto alto da glória de Deus na Bíblia? A cruz. A cruz. É a extrema manifestação da bondade e do amor. Então, a glória de Deus está nele amar. E no Então, como é que a Evangelho de gente João, dá glória a Deus? Reconhecendo o seu amor e se submetendo diante dessa demonstração de amor maravilhosa dele. E no Evangelho de João, várias vezes ele se refere à cruz, né, como a hora da glória. Né? A hora da glória, exatamente. Glorifica o teu filho. Tem um aspecto aqui interessante também, já que a gente falou que louvar a Deus também, glorificar a Deus também tem que ver com a vida, né, com nossa prática. A lição, ela traz aqui o conceito de templo, né? Só um detalhe interessante, né? 1 Coríntios 3, 16, 17, diz que nós somos templo de Deus. E 1 Coríntios capítulo 6, o mesmo Paulo, os versos 19 e 20, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então isso aí mostra que o Espírito Santo é Deus, né? Só para abrir e fechar rapidinho o parênteses aqui, né? Somos templo de Deus ou do Espírito Santo? Tanto faz, porque o Espírito Santo é Deus. Né? Mas, já que glorificar é honrar, exaltar, testemunhar de, enaltecer, né? Quando nós cuidamos do corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós estamos honrando a Deus também, né? Vamos prestar um serviço mais digno, melhor para Deus, teremos, né, uma mente mais clara, porque nós somos aquilo que comemos, né? E fazemos com o corpo. Então, se você pratica exercício físico, se você se alimenta adequadamente, se você... Os 8 remédios naturais, né, que nós defendemos tanto na revista Vida e Saúde, lá da CPB, né? Boa essa revista, né? Boa, né? 80 anos no Brasil já. Eu conheço o editor dessa revista, é um rapaz gente boa. Vou transmitir ao nosso amigo aí a sua deferência. Para quem não sabe, é o pastor Michelson mesmo, editor dessa revista, que é realmente um clássico, né? 80 anos. A mais antiga revista de saúde preventiva no Brasil. E que permanece, né? Porque Publicada muitos vieram e saíram. desde o começo da Segunda Guerra Mundial. Que legal. Bem, como defendemos lá, e é bíblico, né? Quando você cuida do corpo, do templo do Espírito Santo, você tem uma conexão mais direta com Deus, porque ele se conecta conosco através da mente, do cérebro, né? A antena de conexão, o lóbulo pré-frontal, né? Para ser mais específico. Mas a lição também menciona aqui o seguinte, ó, quando Deus é o centro da nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Ele, com nossa alimentação, nosso modo de vestir, nossos entretenimentos, nossa interação com as pessoas. Então, quer comais, quer bebais, né, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa roupa fala de Deus? Fala. Pastor ou Michelson, contra Ele, né? Pastor Michelson, Nossos entretenimentos falam de Deus, ou contra Ele, sim, também. Então, envolve tudo, né? Olha, desculpa, mas olha que coisa interessante. Você me fez pensar em coisas interessantes aqui. Porque muita gente acha que dar glória a Deus, especialmente no mundo cristão, é gritar isso. Glória a Deus, aleluia. Ninguém está condenando isso, não, ok? Mas você citou uma passagem, e no seu raciocínio, a gente percebe que dar glória a Deus está associado com práticas. Essa passagem de Coríntios que você mencionou quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, dar glória a Deus é muito mais do que fazer uma expressão apenas disso. É muito mais do que falar isso. Sem contar que essa expressão geralmente é feita dentro de um ambiente sagrado, de um ambiente religioso, uma igreja. Glória a Deus. Sim. No dia a dia é que realmente você testemunha e glorifica o nome de Deus. Então, é aquela roupa que eu escolho para lá fora, né, me apresentar como um cristão ou não. É o tipo de alimento, repito, né, o tipo de conteúdo que vai permear meus pensamentos. No contexto sagrado ali é mais fácil, né? Mas no mundo secular, como eu me porto, como eu sou uma testemunha realmente desse Deus? Então não adianta, por exemplo, eu falar glória a Deus e comer diferente daquilo que Deus prescreveu para eu comer. Uhum. Então há uma prescrição bíblica para isso. Levítico 11, por exemplo. De Deus, os mandamentos da Bíblia. Exato. Levítico 11 diz exatamente o que eu devo comer e não comer. Aí eu estou com, desculpa a expressão, com a barriga cheia de carne de porco, que é um alimento impuro, não recomendado para ser comido. E eu estou dizendo glória a Deus, é uma contradição entre o que eu estou falando e aquilo que eu estou fazendo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para
Glória a Deus. Glória a Deus. E álcool no estômago também. Como é que eu glorifico a Deus? Fazendo aquilo que Ele pediu. Você pediu a palavra. Bom, aqui avançando na nossa temática, né, temos aí os vencedores novamente. Né? Já falamos um pouquinho dos vencedores lá atrás. A figura do vencedor é constante, é recorrente no Apocalipse. Né? Jesus é o primeiro vencedor. Apocalipse 5 tem isso, Apocalipse 12. Né? E aqueles que estão com ele também são vencedores. O Denilton já falou em outra ocasião, Apocalipse 17, né? Versículo 14 e 15. Então, a besta e os reis guerreiam contra o Cordeiro os vence e vencem também os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Né? Agora, é interessante que aqui em Apocalipse 14, aí tem esta referência aos santos, 14, verso 12, né? Diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, os que temem a Deus, né? E têm a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. A fé pode ser entendida como a religião, os ensinos, a prática ou a dependência. Nesse caso aqui, parece ser mais a religião, os ensinos, né? Porque aquele que guarda os mandamentos, que tem o temor do Senhor, né? Esse tem a fé de Jesus. Né? Se fosse em Romanos, por exemplo, a expressão deveria ser entendida mais como a fé em Jesus, né? Para a justificação. Mas aqui parece ser mais a fé de Jesus, a religião de Jesus. Mais focado nas consequências, né, desse relacionamento com Deus que se manifesta numa prática como Jesus manifestou. Né? Jesus é o nosso verdadeiro exemplo, nós podemos crer nele e vencermos como ele venceu, baseados na graça que ele oferece para todos aqueles que creem. O convite de Deus hoje para mim e para você é: tema a Deus, dê glória a Deus. Isso é uma oferta da graça divina e se nós fizermos isso, a salvação estará oferecida para todos nós. Esta bênção de podermos obedecer a Deus, temer a Deus, dar glória a Deus, está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.